Fala galera, eu me chamo Marcelin e estou aqui como convite de meu amigo ciclista rubro-negro. Eu vou fazer uma apresentação de mim. Sou francês e sou apaixonado pelo Flamengo. Eu não sei explicar essa paixão, mas ela é forte. E eu morei um ano no Rio de Janeiro e abri um blog para falar sobre a história do Flamengo com várias categorias. Tem uma categoria dos jogos eternos. Eu vou usar o adversário do dia do Flamengo. No momento último foi o Fluminense. Para falar sobre um jogo eterno contra esse adversário. Então eu falei ultimamente do Fla-Flu de 2010, como os 3 gols de Adriano. E depois vou usar outros jogos para falar sobre a história. Tem também uma categoria de times históricos, onde eu falo sobre uma temporada inteira do Flamengo, e a categoria dos ídolos, onde eu falo sobre um jogador em particular. Eu reuni todas as crônicas de meu livro, de meu blog, nesse livro, que se chama Francesguista, o nome do blog também, com todas as crônicas que eu escrevi no Brasil. Agora voltei na França, mas o convite de ciclista rubro-negra, eu vou falar um pouco sobre algumas das crônicas que escrevi. E a primeira para esse formato vídeo vai ser sobre o homem que nos deixou, infelizmente, no início do ano de 2024, o Zagallo, que para mim pode ser, atrás do Pelé, claro, o segundo maior homem do futebol brasileiro, sem dúvida o maior vencedor. Até hoje é o único que ganhou 4 Copas do Mundo, 2 como jogador, um como técnico em 70 e um como assistente em 94. Não foi só com a seleção brasileira que ele teve vários sucessos, como o Botafogo de Garrincha, mas começou a carreira no Flamengo. Então vamos falar um pouco sobre o Zagallo. Vou ler de novo, não ler, mas apresentar minha crônica. O Zagallo nasceu 9 de agosto de 1931 em Maceió, Alagoas, terra também de Marta, mas o Zagallo chegou no Rio antes do primeiro aniversário, então ele é carioca. Ele ingressou à base no Flamengo e fez seu serviço militar, e foi assim que ele assistiu à maior tragédia da seleção, o Maracanã Sul, em 50. Ele fazia a segurança do estádio, quando ele tinha 18 anos. Um ano depois, ele foi lançado no time principal do Flamengo pelo Flávio Costa, que era o técnico do Brasil, em 50, e o Zagallo começou com uma goleada 6-0 contra a Goitacazes, num amistoso. Foi em 51, e o primeiro jogo do campeonato carioca foi em 53, quando o técnico era o Tolenda do Flamengo, Jaime de Almeida. O Zagallo fez o primeiro gol como manto sagrado contra a Boca Juniors no Maracanã, em 53 também, no que o Flamengo foi campeão carioca, agora no comando de Freitas Solis, um paraguaio também. Um dia poderíamos falar sobre o Freitas Solis. Então o Zagallo já era campeão quase no primeiro ano, e depois ele virou em 54 titular no ataque do Flamengo, que tinha mais craque do que vagas no time. Tinha o Rubens, Joel, Índio, Evaristo, Benítez, Dida e então Zagallo. Então tinha muitos jogadores, e o Zagallo, ele não foi o primeiro, porque o primeiro para mim foi o Tele Santana como Fluminense, mas foi um dos primeiros que era na posição que se chama de ponto recuado. Na época tinha 5 jogadores na frente, e o Zagallo ele recuava para ajudar o meio de campo, e foi assim que ele ajudou primeiramente o Flamengo, depois os craques da seleção brasileira e do Botafogo, a ter mais liberdade no ataque. Então ele sempre teve essa inteligência tática, que eu falei no artigo. Era um soldado do futebol, disciplinado e, além de tudo, vitorioso, que o Flamengo conquistou o bicampeonato carioca em 54, e o tricampeonato em 55 foi o segundo tri da história do Flamengo. Em 56 o Flamengo perdeu o campeonato carioca, mas foi o ano do único doblete de Zagallo como Flamengo, quando o Flamengo ganhou 6-2 contra Monte Alegre numa amistoso. Em 57 o Zagallo ele fez gols contra Santos e Pelé, e também contra o Botafogo de Garrincha. O Flamengo também fez uma excursão na Europa. Eu falei sobre um jogo dessa excursão contra Burnley, um time da Inglaterra, para a inauguração do Nou Camp. Não foi o primeiro jogo do Nou Camp na história do estádio de Barcelona, mas foi o mesmo dia, o dia seguinte, e o Flamengo jogava contra Burnley, ganhou 4-0 com um gol de Zagallo. Em 58, claro, o Zagallo foi convocado pela seleção brasileira na preparação da Copa do Mundo.
tinha 3 jogadores por duas vagas em cada posição do time. E na ponta esquerda tinha o Pepe e Canhoteiro, o Pepe do Santos, e Canhoteiro, que era chamado de Garrincha da ala esquerda, jogava no São Paulo e era um grande craque. Então o Zagallo não era o favorito para ser titular, nem ser reserva. Mas eu acho que, graças à sua consciência tática, ele conseguiu a vaga. O Pepe era o titular, o Canhoteiro não foi na Copa. E depois o Pepe se lesionou e o Zagallo acabou sendo titular para a Copa do Mundo de 58. E ele tinha um papel muito importante, como eu falei, para outros jogadores como o Pelé e o Garrincha ter mais liberdade no ataque. Então o Zagallo já campeão do mundo e depois ele saiu do Flamengo. Então na Copa ele ainda era do Flamengo e foi o único jogador do Flamengo a ser campeão como titular, porque na reserva, na final, na reserva tinha Dida, Joel e Moacir também. Mas Zagallo o único titular no primeiro campeonato do mundo do Brasil. Depois, o que fez o Zagallo, ele aceitou no Flamengo um salário menor para ser o dono do passe. O passe era o contrato no Brasil, e era impossível, coisa impossível para o jogador de sair livre, ao menos como fez o Zagallo, aceitar um salário menor para ser o dono do passe. Assim, ele acabou sendo contratado pelo Botafogo e ganhou muitos títulos lá, o Campeonato Carioca 71 e 72. No Flamengo foram 218 jogos, desculpa, e 26 gols, então mais de um gol a cada 10 jogos. E claro, de novo, o Zagallo não era um goleador, mas era muito mais do que isso em campo. E ele, mesmo longe do time, ainda era um ídolo do clube. Ele ganhou depois o bicampeonato com a seleção em 62. Ele parou a carreira aos 34 anos. E quase depois, imediatamente depois, ele virou técnico do Botafogo, com quem ele ganhou o Campeonato Carioca em 67 e 68. Também ganhou o torneio Roberto Gomes Pedrosa em 68, que foi o ancestro do Brasileirão. Então já, como ele foi o caso quando ele era jogador, já no início da carreira, agora de técnico, ele conquistou muitos títulos. E esses títulos abriam uma vaga para a seleção de 70, foi o Jorge Saldanha que montou o time nas eliminatórias, e Zagallo pegou o time quase pronta, um pouco antes da Copa. Ele confirma o Pelé como titular, que hoje parece impossível, mas Pelé era uma dúvida no time titular. Ele fez jogar também o Tostão, e o Brasil de 70 foi o grande time que a gente conhece. E o Zagallo ganhou a terceira Copa do Mundo. Depois ele foi campeão carioca em 71, como Fluminense, uma grande decisão contra o Botafogo. E em 72 ele voltou no Flamengo agora como técnico e de novo como campeão. O Flamengo foi campeão carioca em 72. Como um detalhe que o Zico ele começou a carreira em 71. Então no ano seguinte o Zagallo quase não fazia jogar o Zico, que fez apenas 8 dos 74 jogos do Flamengo neste ano. E o Zico ele voltou até como o Júnior, se não me engano. Ele falou que ele poderia ter saído do Flamengo por causa do Zagallo. Acho que não ia acontecer. Mas fato que Zico pouco jogava em 72. Em 73 ele começou a jogar mais, mas quase sempre como reserva. Então o Zagallo também pode ser conhecido como técnico que não fazia jogar Zico. No fim do ano de 73 ele saiu do time e foi o Gilbert que foi técnico. Em 74 o Flamengo campeão de novo e agora com Zico jogando muito. Mas outro detalhe foi esse técnico Gilbert que começou a fazer jogar Zico. Ele falou que foi o próprio Zagallo que indicou para a diretoria do Flamengo que ele poderia ser o técnico do time. A diretoria procurava muito técnico, o Gilbert era assistente do Zagallo, e o Zagallo falou, já tem um cara que pode fazer o trabalho que é o Gilbert, e o Flamengo foi campeão. Depois o Zagallo ele passou por vários times, ele dirigiu os quatro grandes times do Rio, passou no futebol árabe,
e ganhou a quarta Copa do Mundo em 94, quando era assistente de Carlos Alberto Parreira. Depois ele participou mais uma vez na Copa do Mundo, agora como técnico principal em 98, que foi para mim a primeira Copa que assisti. Eu só lembro da final. Era Brasil e França, como eu falei, sou francês, mas eu já torcia pelo Brasil, então é uma avó que vem de longe. E eu tinha 6 anos, então não sabia exatamente quem era Zagallo, mas ele era um senhor do futebol. Acho que ele errou nessa Copa, não colocando o Romário, mas enfim, a história é assim, a França ganhou. E o Zagallo voltou mais uma vez no Flamengo, ele passou de novo no Flamengo nos anos 80. Ele voltou lá no começo dos anos 2000, agora com 3 jogos que são também na categoria dos jogos eternos de meu blog. Como o último título do Zagallo no Flamengo foi contra São Paulo. Eu falei sobre os 2 jogos da final do torneio, agora não lembro mais a Copa dos Campeões, com vários campeões de estado brasileiros, de competição interestaduais. Foi este último título do Zagallo, que dirigiu 281 jogos no Flamengo como técnico. Então ele é o quarto técnico a ter mais jogos do Flamengo. Primeiro é o Flávio Costa, que lançou o Zagallo no profissional. Depois temos o Fleitas Solis, que foi o técnico do Zagallo no tricampeonato entre 53 e 55. E terceiro, o violino Carlinhos, que começou a carreira em 58, quando o Zagallo saiu do Flamengo. Então, 281 jogos o Zagallo no Flamengo, e 71, eu acho que é evidente, é o jogo do Tri contra o Vasco, outro Tri do Flamengo, agora em 2001, contra o Vasco, como o gol de falta de Petkovic, que também é eterno. Então falei um pouco sobre a carreira de Zagallo. Espero que você gostou dessa pequena apresentação para, de novo, um dos maiores homens do futebol brasileiro. Eu agradeço, eu espero que tenha outro episódio de minhas crônicas no Francês Crista. Abraço.